Hoje eu vou falar sobre uma das maiores dificuldades, principalmente para quem está no começo da conversão ou para quem quer se aproximar de Deus e sempre fala que não consegue se concentrar. Existem vários tipos de oração e essa é a mais importante para que a gente consiga criar intimidade com Deus, que é a oração mental. A oração mental é uma oração em que você vai ficar somente você e Deus, de preferência num lugar silencioso, de preferência mais ainda numa igreja, num sacrário, mais exatamente possível que você consiga fazer isso na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, em algum local que você consiga enxergar que você está com um silêncio externo, mas que principalmente que você está em silêncio interno. Porque muitas vezes a gente está num lugar totalmente silencioso, mas a cabeça não para de falar e a gente está pensando o que tem que fazer, levar a criança na escola, buscar entrega de demanda de trabalho para fazer, e enfim. Então, é muito necessário que a gente consiga trabalhar esse nosso silêncio interno também, além do silêncio externo. E por que fazer uma oração mental? Uma oração mental vai trazer pra gente intimidade e relacionamento com Deus. Então, é só você pensar que é assim com todas as pessoas. Pra gente se relacionar, pra gente ter intimidade, a gente precisa de conversar. Quantas vezes, quantas histórias a gente ouve de que num primeiro contato você não tinha se apaixonado pelo seu marido e com a convivência, com o tempo, vocês enxergaram que vocês se amavam. Então isso também acontece com Deus e isso acontece através da oração mental. Com o tempo e com a maturidade espiritual você começa a dialogar, então você fala, você escuta, você pergunta, você pede, você agradece. A oração mental de fato é uma das práticas e dos atos de piedade deixar a discussão José Maria, que é a mais importante para esse relacionamento de intimidade com Deus. E eu queria te explicar que existem alguns tipos de oração. São as orações mentais e as orações vocais. A oração vocal é aquela que a gente faz, Pai Nosso que estás no céu, Ave Maria, de graça. Então, orações que a gente reza falando. Então, numa missa, num texto, em casa, né? Você reza falando aquela oração. Então, se você está rezando com alguém, rezando um texto em grupo, vocês estão ali fazendo uma oração vocal, em voz alta. A oração mental ela é feita em silêncio. Por mais que às vezes, se você estiver fazendo ali em grupo a oração mental e você sentiu a vontade de falar o que você está orando para ajudar ou para guiar as pessoas que estão com você, tudo bem, mas é uma oração mental mesmo, que a gente faz ali em silêncio interno e em silêncio externo. E além desses dois tipos, existem as categorias, digamos assim, né, da oração. Então, na oração mental, você vai ali com algum objetivo. Então, eu vou conversar com Deus e eu posso pensar nesses tipos de oração, que são pedir perdão. Então, eu vou ali para pedir perdão por alguma coisa que eu fiz, por alguma coisa do meu dia, por alguma coisa da minha vida, alguma atitude. Pedir a graça. Então, eu peço a Deus a graça que eu quero. E ali eu vou na oração mental conversando, dialogando, explicando mesmo até por que eu quero, por que eu acho que vai ser bom para mim. A gente está ali conversando com o Pai que quer nos ouvir. Então ele está disposto a nos ouvir, ele está ali pronto para nos ouvir. Ou agradecer, então eu vou para uma oração mental para agradecer simplesmente pela minha vida, pela minha saúde, pelo meu filho, por alguma situação que aconteceu, por alguma graça que ele me deu, ou adoração. Então são esses quatro tipos que a gente tem de oração mental. Como fazer a oração mental? Ela é muito difícil, eu não consigo me concentrar. Então, a primeira coisa é você começar. Você falar, eu quero fazer, eu quero conversar com Deus, eu quero ter esse momento, e aí você vai começar. Você vai separar um momento do seu dia, como eu falei, de preferência num sacrário, numa igreja, mas totalmente possível que você faça aonde você estiver. Então, separa. Eu faço atualmente na minha casa, na sala da minha casa, quando está todo mundo dormindo ainda. Silêncio externo, tá silêncio interno. Eu já rezei o texto, eu já meditei o evangelho, eu já fiz a minha leitura espiritual. Então, na hora ali da minha oração mental, eu já estou muito conectada com Deus e isso facilita para mim, é uma estratégia que eu usei, porque eu sou uma recém-convertida, então eu ainda preciso de alguns gatilhos, mas tem pessoas que fazem aí 20, 30, 40 minutos de oração mental tranquilamente. Então proponha um tempo, eu vou fazer 5 minutos de oração mental, eu vou fazer 7 minutos de oração mental, 10 minutos de oração mental. Você propõe o seu tempo e mantém a constância. A constância é fundamental, porque o que acontece? As pessoas fazem um dia e aí, não senti nada, não ouvi nada, não aconteceu nada e aí não fazem mais. Mas é muito necessário a constância na oração mental. Quanto mais você faz, mais leve vai se tornar, mais fácil vai ser e mais você vai ser sensível a conversar e a dialogar com Deus. Cuidado com a escolha do horário. Então, se você, vou fazer a minha oração mental antes de dormir, é muito provável que você vai dormir
antes de acabar a sua oração mental, tá? Então escolhe um horário que você está aí fugindo de possíveis batalhas que você tem que lutar. Então, um horário de muito cansaço, ou um horário de muita aceleração mental, que você acabou de sair do trabalho, ou que você está indo buscar seu filho na escola, ou enfim, tenta programar um horário que você consiga manter essa paz e esse silêncio interior de forma que você consiga, mesmo que enfrentando desafios, completar esse tempo da oração. Então, poxa, eu me propus a 10 minutos, mas com 6 minutos eu já estou aqui desesperada, querendo olhar o relógio, mas você ainda tem mais 4 minutos ali para tentar voltar, para tentar se acalmar. Então, cuidado, né, na hora de escolher o horário da sua oração. Ah, se você não acorda muito bem, se você não acorda muito disposta, não coloca no primeiro horário do seu dia, né? Tenta colocar em algum... Ah, tem pessoas que fazem na hora do ângelus, depois do almoço, tem pessoas que fazem... Enfim, eu gosto de fazer na parte da manhã, mas depois que eu já me conectei com Deus através do evangelho, do texto, da leitura, para mim está sendo super eficaz dessa forma. Talvez vai acontecer de você ter que fazer no trânsito ou de você fazer, sei lá, num ônibus, colocar o fone numa academia. Não é o ideal, mas é melhor que você faça do que deixar de fazer. Então, poxa, eu não consegui fazer no meu horário habitual ali de manhã, mas eu tô aqui com tempo de trânsito, eu vou botar um fone ou, enfim, e vou me conectar. Então, é melhor que você tente fazer do que você fale, poxa, perdi, não vou fazer hoje, acabou, né? É melhor que você, mesmo não sendo o local ideal, o horário ideal, é melhor que você tente. Que às vezes, muito improvavelmente, essas são as melhores orações mentais, mas não coloca isso como rotina. Bela, o que falar na oração mental? Eu vou sentar e vou falar, meu Deus, minha amiga, você vai conversar com Deus. Você vai ser honesta com Deus. Muitas pessoas não rezam porque pensam que para rezar precisam ter uma linguagem muito formal, porque precisa falar palavras difíceis, porque você vai conversar com o seu pai que está ali disposto a te ouvir. Então você vai falar para ele o que você está sentindo, situações que você está enfrentando, desafios que você não está sabendo lidar sozinha, pedir uma orientação, agradecer por alguma coisa, você vai conversar com Deus. Nem sempre na oração a gente precisa e nem deveria ir para falar da gente. Então, às vezes, você pode ir para tentar pedir para ele um fortalecimento da sua fé, um maior entendimento de algum mistério. Por exemplo, Senhor, eu acabei de rezar o texto e eu queria que você me trouxesse mais discernimento sobre a anunciação do anjo Gabriel, por exemplo, ou sobre um mistério que te mexeu ali naquele momento, né? Algum mistério que você não consegue tanto idealizar como foi, como é aquela situação, o que teria acontecido de fato. Então, não só para falar de você, mas também para falar de Deus, mas também para entender sobre a vida de Jesus. Deus está ali para te explicar, ele é o Pai, ele sabe perfeitamente. Então, poxa, eu tenho uma dúvida, né? Na anunciação do anjo Gabriel, eu não consigo entender, visualizar. Me ajuda, Senhor, a entender, a contemplar isso de uma forma mais honesta. Então, você vai conversar, você vai pedir, você vai falar, você vai questionar, você vai contar. Então, poxa, Deus, hoje eu vim aqui para te contar, estou muito orgulhosa de mim, eu consegui vencer tal e tal desafio, eu consegui lidar melhor com os desafios da maternidade hoje, eu consegui manter a paciência com o meu filho todo dia. Uma conversa, ele está ali em um diálogo com você. E é óbvio que pode vir uma distração, né? Às vezes você está ali concentrada, Rosângela, e de repente você começa a falar, meu Deus do céu, eu tenho que responder falando no WhatsApp, eu não deixei o uniforme passado, eu tenho... E tudo bem, o que não pode é você pegar essa distração e encerrar o seu tempo. Então veio a distração, você fala sobre ela, nossa Deus, eu estou aqui conversando com você, mas eu acabei de lembrar que eu preciso responder o WhatsApp. Obrigada por me lembrar, porque até isso é Deus que coloca no seu coração, né? Obrigado por me lembrar, mas agora vamos continuar a nossa conversa aqui. Gente, é a melhor coisa do mundo quando você lida com Deus como o seu pai, como um amigo, como uma pessoa de igual para igual ali. Não precisa de ter palavras formais poxa, eu não posso falar o que está no meu coração. Ele sabe o que está no seu coração. Então, se você está preocupado com o WhatsApp que você não respondeu, ele sabe que você está. Então, é melhor que você verbalize isso e nem pense, poxa, Deus, eu tenho que responder falando quando terminar aqui, tá? Mas agora vamos continuar? Agora me traz de volta e vida que segue. Vai ter dias que você vai ter muitas distrações e vão ter dias que vai ser mais fácil. Mas veio a distração, usa ela. Né? Então veio uma distração, por exemplo, poxa, eu não lavei o uniforme do meu filho. Ele vai para a escola hoje com o uniforme sujo. Então, poxa, Deus, eu preciso tanto melhorar isso. Acabei de lembrar que eu não lavei o uniforme do meu filho. Eu preciso tanto melhorar, eu preciso deixar as coisas mais organizadas, me ajuda.
Sabe? Uma distração também pode se tornar uma oração ali, um motivo de oração. Então, acolha a sua distração ou peça ajuda, mas continue. É muito importante e muito necessário que você seja sincera. Então, tem dia que você não vai conseguir fazer a oração. Tem dia que você vai olhar para Deus e vai falar: Deus, eu não queria estar aqui. Esse horário eu tinha que estar adiantando o almoço, mas eu estou aqui porque eu te amo, me ajuda a me concentrar, me ajuda a me deixar totalmente aqui. E aí você fala sinceramente, sabe? Tipo, poxa, hoje não é um dia que eu tô disposta a fazer, hoje, mas eu tô aqui porque eu te amo, mas eu tô aqui porque eu me propus, e esse é o nosso tempo, e aí você vai na sinceridade, né, conversando e tudo vai fluindo. O mais importante da oração mental é você perseverar. Então você precisa perseverar. Estando disposta ou não estando disposta, sendo no melhor horário ou não sendo no cenário ideal ou não sendo, persevere na oração mental. E o tempo? Quanto tempo eu vou colocar? Muito pessoal, então você vai entender quanto tempo você acha que você consegue estar ali nesse momento, quanto tempo você acha que é viável para sua rotina, para sua concentração. Então, 5 minutos, começa com pouco e depois você vai aumentando, poxa, está fluindo, tá legal, estou conseguindo fazer 2, 3, 4 minutos a mais, você já aumenta nesse propósito, até você chegar num tempo muito evoluído aí de 20, 30 minutos. Eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar que faz uma oração mental de mais de 30 minutos, mas já é, assim, maravilhoso. Que eu vi outro dia na internet, né, que nem me lembro onde que foi, não sei se foi algum padre que contou, enfim, mas que eu achei sensacional. Era assim, era Jesus Cristo sentado num restaurante, com uma taça de vinho, e sentado, esperando alguém chegar. E o garçom vinha: olá, tudo bem? Você já quer pedir? Ele: não, não, tô esperando. Não tô esperando. E não chegava ninguém. E ele estava lá sentado, com a taça de vinho, e não chegava ninguém. E quando você não faz a oração mental, é isso. Jesus está lá te esperando e você não vai ao encontro dele. Isso me pegou muito forte. Imagina você deixar Jesus Cristo à sua espera e você não ir ao encontro dele. Quando você não faz a oração mental, é isso. Ele está lá te esperando para conversar, para dialogar, para te ajudar, para te orientar, ou para te reprimir, ou para te corrigir, e você deixa ele simplesmente sozinho, sentado com a taça de vinho. Isso me pegou forte. Então, no dia que você quiser fraquejar na oração, você lembra: cara, Jesus está sentado na mesa, só falta eu chegar. E aí você faz a sua oração. Existem alguns livros que ajudam muito na oração mental, que são livros que eles são ou parágrafos ou frases e eles te conectam com Deus. Então, se no começo você está com dificuldade ou tem algum dia que você está com uma dificuldade maior, recorra aos livros. Né? Tenho até um aqui que é sensacional, eu já fiz até um clube do livro sobre ele, que é o Imitação de Cristo. Esse livro é uma das leituras espirituais mais perfeitas que existe para nós católicos. Então você precisa ter esse livro aí na sua cabeceira, na sua bolsa. Ele anda na minha bolsa. Ele vai te ajudar nesse diálogo. Então você tá com alguma dificuldade, você recorre ao livro, sabe? Tipo, lê alguma passagem e ali, a partir dali, Deus te chama. Então acontece muito de você, por exemplo, quando eu fiz o clube do livro desse livro, com certeza, as passagens que eu estudei nos encontros ao vivo e que eu meditei com as mulheres que participaram, talvez não tenham sido as mesmas passagens que elas foram chamadas. Ali era um chamado de Deus para mim e que eu levava para elas. Às vezes tem textos, né, tem capítulos que são 2, 3 parágrafos e tem um parágrafo que você não entende nada e no outro você é pegado ali, sabe? Você quer ler mais, você quer ler de novo, você quer grifar, você quer... Aquilo faz muito sentido, então é Deus te chamando mesmo, ali através daquele livro. Então existe a Imitação de Cristo, existem uma coleção de São José Maria Escrivá, que é o Caminho, o Suco e a Forja, que são livros que você abre e consegue ter ali uma orientação para a sua oração mental. Até mesmo a Sagrada Escritura, no Salmo, você pode abrir o Salmo e ver o que tem ali, e Deus te chama através daquilo ali. Então a oração mental também, em dias mais difíceis, ou para você que está começando através de livros, é muito eficaz. Tá, Bela, e como que eu sei se eu fiz uma oração mental bem feita? Isso aqui é o grande mistério. Na verdade, é um mistério muito simples de ser resolvido. Existem dias que você vai ser muito tocada. Existem dias que você vai chorar na oração mental. Existem dias que você vai se conectar demais com Deus. Mas isso não é prova de que foi uma oração bem feita.
Assim como existem dias que você não vai sentir nada, que você não vai ter o consolo. A gente fala consolo, o padre Paulo Ricardo fala muito isso, né? Que o consolo é a hemodiálise da alma, né? Tipo, faz aquela filtragem de tudo ruim ali. Então, o consolo, nem sempre vai ter consolo na sua oração. E não é por isso que a oração não foi bem feita. Ou não é isso que você deve esperar da sua oração. Então, como que eu sei se essa oração está sendo bem feita? Quando você começa a colher frutos no crescimento em virtudes. Então, se você está ali na oração pedindo mais paciência, pedindo para deixar de lado a sua vaidade, pedindo, e você começa a ver esses frutos sendo colhidos, é uma oração mental bem feita. Não é porque você chorou, se emocionou, tudo bem, isso é totalmente louvável, a gente tem que honrar também as lágrimas e todo o sentimento, mas não é sobre isso. Por exemplo, quantas pessoas estão voltando para a Igreja Católica, que falaram que estavam, né, nas igrejas protestantes e tinha música, tinha som, tinha banda, tinha luz, tinha show, tinha tudo, mas faltava alguma coisa. Então, esse emocional e o sensacional de sentir, ele não é nada. Ele não é prova de nada. Ele, obviamente, né, ajuda, né, a gente tem que louvar as lágrimas que a gente derrama por Jesus, mas não é significado de que tem uma oração bem feita. A oração bem feita, ela está a partir do momento que você começa a colher frutos. Quando você começa a crescer espiritualmente, quando você começa a evoluir espiritualmente, amadurecer em Deus. Aí sim você fala, poxa, mesmo que às vezes você acha que não, que a sua oração mental não está adiantando nada porque você não chora, não sente, não tem aquele consolo, mas quando você vai ali, que você vê numa atitude que você teve, que já foi diferente, isso aconteceu muito comigo. Às vezes acontece, né, na verdade. Eu começo a olhar para mim e eu falo, cara, assim, em outro momento eu teria agido de outra forma. Olha como que eu tô conseguindo evoluir. Olha como que eu tô conseguindo ser uma pessoa melhor. Então, essa é a prova de uma oração mental bem feita. Desapega do sentir. Desapega do ter que sentir alguma coisa. Ai, eu preciso sentir Deus, eu preciso sentir. Ai, eu preciso. Desapega disso. Deus é o caminho, a verdade e a vida. É silêncio, é busca, é calmaria. E a oração mental, ela precisa disso, desse silêncio externo, mas principalmente do silêncio interno, de perseverança e de sinceridade. Eu espero que eu tenha conseguido te clarear um pouco e te motivar a fazer a oração mental. Se você colocou no seu plano de vida, estipula lá o seu tempo e depois você revisita o seu plano e, se quiser, vai aumentando o tempo da oração mental. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Um beijo.